Olá, caros colegas controladores de pragas urbanas, espero que todos estejam bem. Eu estou muito bem também, obrigado. Estou aqui agora para fazer uma aula para vocês bem interessante sobre os produtos químicos e as suas fórmulas que estão à disposição do mercado para o controle de pragas urbanas. Trouxe aqui alguns exemplos, não são todos, mas eu trouxe os exemplos que nós mais utilizamos aqui, disparado, para o controle de pragas, principalmente insetos, aracnídeos. Essa aula é um resumo da aula mais completa presente no nosso curso CTP 2.0 de formação de controladores de pragas, mas eu espero contribuir já com o conhecimento e a formação de vocês já para agregar alguma coisa de valor, para que vocês tenham talvez um pouco aí mais de esclarecimento relacionado a essa parte química tão importante que nós vivenciamos todos os dias quando manuseamos, manipulamos os produtos químicos e aplicamos eles no ambiente. Apesar de alguns chamarem de veneno, pode até ser veneno, mas nós chamamos de saneante domissanitário. Por quê? Porque fica uma forma mais profissional e menos temerosa para quem vai escutar. Você vai evitar aí de trazer sentimentos ruins relacionados à palavra veneno quando você utiliza um vocabulário mais rico de saneante domissanitário ou simplesmente produto químico, ou somente produto também, não precisa ficar falando a palavra química o tempo todo. Saneante domissanitário, existem vários saneantes domissanitários, os que nós utilizamos são os desinfestantes, inseticida, raticida, repelente, desinfetante, cloro para água potável. Lembrando que desinfetante tem sido muito utilizado ultimamente, o quaternário de amônia, que a gente tem feito trabalhos de sanitização com o Combacter 800. O cloro a gente utiliza na limpeza de caixas d'água. O desinfestante são os produtos para controle de insetos e aracnídeos que normalmente nós utilizamos, os inseticidas, os raticidas. Repelente também, pode se enquadrar aí os géis repelentes. Usamos no controle de pragas a apresentação da fórmula. Então nós temos na nomenclatura dos produtos uma dica já sobre qual é a fórmula que se apresenta aquele produto, que pode ser, na grande maioria das vezes, PM, que é pó molhável, os 2 Ps, OPS de pó seco, mas tem também o PS de pó solúvel, então não confundam. CS, que é a suspensão de cápsulas, ou a mesma coisa do que microencapsulado, ME. O SC, que é a suspensão concentrada, CE, concentrado emulsionável, EW, emulsão aquosa, WG, grânulos dispersíveis, e o gel, que pode se apresentar como atrativo no controle de baratas ou formigas, ou gel repelente para controle de aves. Percentual de ingrediente ativo. Consultar informações mais precisamente na fórmula localizada no verso do rótulo. Ou centenas ou milhares que aparece um número no nome do produto, geralmente é quantidade por milhão de partículas, alguma coisa assim. O pessoal costuma colocar, por exemplo, 200 SC, 1000 CE. Então, nessa informação também já tem a dica de qual é o percentual de princípio ativo, de ingrediente ativo naquele produto. Porém, para você verificar mais precisamente essa informação, você deve olhar o rótulo do produto, que vai separar ali o percentual de inertes do percentual de ingrediente ativo. Bom, vamos então aqui para o ingrediente ativo. O ingrediente ativo, ele pertence a uma classe química. Então, nós temos aqui os mais importantes. Organofosforado, uma característica importante, lipossolúvel também, é biodegradável, penetra com facilidade em superfícies porosas, seletivo, segurança média, instável e pouco residual. Mecanismo de ação. Mecanismo de ação, galera, é onde esse princípio ativo vai atuar no inseto levando-o à morte. Inibe a enzima da acetilcolinesterase na sinapse neural, levando a praga a uma condição de excitação, exaustão e morte. Exemplo, clorpirifos, que está presente no concentrado emulsionável, por exemplo, da Fersol. O diclorvos, que é o DDVP, que a gente costuma utilizar bastante também no controle de pragas de insetos voadores, principalmente, Blatella germânica também. E o Temefos, que é o larvicida, que também a gente utiliza bastante no combate à dengue. Carbamato. Carbamato tem uma característica de alta toxicidade, a preferência para pulverização e ele é seletivo. Mecanismo de ação: inibe a ação da enzima, também da acetilcolinesterase, na sinapse neural. Exemplo, aldicarb, que é o chumbinho proibido, metomil e o bendiocarb. Bendiocarb que está no ficam da Bayer, que a gente utiliza bastante no controle de escorpiões. Exposição pó molhável, beleza? Vamos aqui para os neonicotinoides. Características: derivados da nicotina, perigoso para as abelhas,
seletivos, menos perigoso para vertebrados, solúvel em água, ocasionalmente em óleos, biodegradável e amplo espectro de ação. Amplo espectro significa que ele vai atingir uma grande variedade de insetos. Derivados da nicotina, então, como todos já podem saber, a nicotina ele é um produto tóxico, é uma substância tóxica para os insetos em geral, muito perigoso para as abelhas, então já é discutido no mundo sobre o uso de neonicotinoides, porque as abelhas elas oferecem um trabalho muito importante para a biologia, para o funcionamento de toda a flora silvestre, inclusive na polinização de frutos, que o ser humano não daria conta de fazer mecanicamente. Então as abelhas elas funcionam ali como verdadeiros funcionários escravos, nós não precisamos pagar para que elas façam o trabalho delas, só precisamos mantê-las vivas, tá bom? Então é importante a gente ter essa preocupação ambiental relacionado aos insetos que não são pragas-alvos no nosso controle de pragas químico. Mecanismo de ação. Atuam como agonista dos receptores nicotínicos. Exemplo, imidacloprido, que está presente aí a maior parte das vezes nos géis que a gente utiliza para controle de baratas e formigas, porque o imidacloprido ele aceita formulações e não atrapalha na palatabilidade dos insetos. Acetamiprida e o tiametoxan, também é um princípio ativo bem interessante no controle de pragas. Bom, temos então aqui o éter piridiloxipropílico, é um trava-língua, né? Espero que vocês treinem aí para poder falar esse nome. Já pensou falar isso para o cliente vai falar, nossa, cara, esse cara sabe bastante de controle de pragas mesmo, de química, hein? Piridiloxipropílico. Características, além de difícil pronúncia, é de fácil aplicação, seletivo, seguro durante a aplicação, bom residual e baixas dosagens já são suficientes para realizar o controle de pragas. Mecanismo de ação, inibidor de crescimento, análogo ao HJ, que é o hormônio juvenil, inibe maturação sexual, diminui a ovopostura das fêmeas e infertiliza os ovos. Exemplo, piriproxifem, que está presente no Trieste, no Quarteto e no Aerotec Plus, por exemplo. E também tem alguns herbicidas mais utilizados em áreas rurais do que urbanas. Benzoilureia, característica dessa classe química, é um inseticida fisiológico, inibidor de crescimento, resultados tardios, maior seletividade e maior segurança durante a aplicação. Mecanismo de ação, inibidores da síntese de quitina, interferindo no crescimento e desenvolvimento do inseto. Então, como vocês já sabem, os insetos fazem as mudas ao longo da sua vida, dos seus estágios de desenvolvimento. A quitina, que fornece a proteção desse inseto, normalmente o exoesqueleto, que é a proteção do inseto como se fosse a nossa pele, contra os raios UV, contra a diferença de pH do ambiente, evita que ele perca água para o meio ambiente. Então, quando você inibe o desenvolvimento, a síntese da quitina, você está colocando essa praga numa situação incompatível com a vida. Exemplo, flufenoxuron, que está presente no Tenopa, que nós geralmente fazemos ali a mistura com DDVP para tratamento de Blatella germânica. Também eu utilizo o Tenopa para algumas outras pragas, que é um produto bem completo, bem interessante. E o triflumuron, que é um princípio ativo, está presente ali em alguns produtos também, biflumuron, entre outros. Muito legal também o efeito inibidor de crescimento, porque garante uma longevidade no serviço de controle de pragas urbanas. Lembrando que o resultado dos inibidores de crescimento ele é tardio, então se você precisa de uma ação de choque, knockdown ali, alguma coisa mais imediata, você não vai encontrar nos produtos de inibidores de crescimento. Piretroides, então o mais importante, coloquei para o final aqui dessas classes químicas. Piretroide é a grande maioria dos princípios ativos utilizados hoje no controle de pragas. Características, os mais utilizados, maior segurança, amplo espectro, ótimo efeito residual, boa aderência em superfícies porosas, instável ao ar, degradado pela luz solar, desequilíbrio de ácaros e necessita contato direto para contaminar, não seletivos. Vamos falar um pouco aqui sobre essas características. A questão da maior segurança, normalmente o princípio ativo piretroide está presente em formulações SC e ME, que fazem com que esse produto tenha uma maior segurança na hora de aplicar. Estão em macropartículas ou microencapsulados, fazendo com que eles fiquem aderidos às superfícies, eles não são tão penetrantes assim, então você pode utilizar, por exemplo, em pisos cimentados, rústicos, madeiramento, e esse produto vai ficar ali na superfície fazendo uma ação de efeito residual por mais tempo. Amplo espectro porque tem uma capacidade de acometer grande quantidade de pragas diferentes.
instável ao ar degradado pela luz, ou seja, os piretroides também têm uma sensibilidade ali da exposição ao ambiente, por isso que algumas fórmulas fazem com que esse produto tenha uma proteção contra esse tipo de deterioração causado pelo ar e pela luz. Necessita contato direto, por exemplo, a praga precisa entrar em contato com esse produto através do TGI, trato gastrointestinal, absorvendo o produto ou passando por cima desse produto para poder se contaminar e vir à morte. E não seletivos, então você vai acabar cometendo várias pragas diferentes, vários insetos até não alvos com o uso do piretroide, por isso deve haver muita responsabilidade na aplicação desse produto no ambiente, para você não ferir a biologia presente ali naquele ambiente, que é inclusive muitas vezes benéfica para o ambiente. Mecanismo de ação: mantenha os canais de sódio abertos, faltou aqui no nosso slide, na pré-sinapse e nas membranas neurais dos insetos. Pode fechar também os canais de sódio, depende do princípio ativo, causando paralisia do sistema nervoso central e periférico. Então, pessoal, você vê que a maior parte dos produtos ali, eles atuam na comunicação sináptica do neurônio, sempre no sistema nervoso do inseto, causando ou paralisia ou uma superexcitação, e aí o inseto acaba por morrer, porque as suas funções vitais elas acabam sendo desequilibradas pela falta de comunicação dos neurônios, que fazem com que funcione ali as funções vitais desse inseto ou aracnídeo. Exemplos: lambda-cilatrina, cipermetrina, alfa-cipermetrina, deltametrina, beta-ciflutrina, praletrina, entre outros ingredientes ativos ali, que são classificados como piretroides. Então a apresentação das formulações são essas, olha só. SC, suspensão concentrada. Então tem as características particulares das formulações. Pessoal, fórmula é nada mais, nada menos do que a junção do princípio ativo com os inertes. Os inertes eles servem para quê? Para fazer com que aquele princípio ativo tome mais volume e para também levar aquela fórmula ao resultado esperado de acordo com a superfície de aplicação ou praga-alvo. Por exemplo, dentro dos inertes tem veículos que servem para que aquele princípio ativo, por exemplo, fique suspenso ao ar ou fique aderido a uma superfície. Enfim, tem vários objetivos dos inertes ali, manter o produto mais tempo durando no ambiente, levando o produto a ficar com efeito residual maior, ou fazer com que o princípio ativo fique exposto, levando ao efeito de knockdown. Princípio ativo com inerte gera a fórmula. A fórmula se apresenta como SC, ME, CE, enfim. É o que a gente vai falar sobre isso agora. Características da suspensão concentrada: alto efeito residual, densidade elevada. Você pode ver que ele é bem grosso, parece ali um Danone. Maioria dos produtos à disposição contra insetos, então você vai encontrar uma grande variedade de SCs no mercado. Amplo espectro de ação, atinge várias pragas. Pouca absorção em superfícies porosas, então são macropartículas que vão estar presentes ali nas superfícies, gerando um efeito residual maior. E pouco ou sem cheiro, o que traz também um pouco mais de segurança na aplicação. Pouco ou sem cheiro, que faz com que essa aplicação também seja um pouco mais segura, apesar de que você não deve deixar de usar EPIs porque o seu produto não tem cheiro. ME, que é microencapsulado ou suspensão de cápsula, CS. Características: tem alto efeito residual, resistente a condições desfavoráveis do ambiente, homogêneo, estável, seguro, sem cheiro, não causa manchas. Normalmente a gente utiliza os microencapsulados em áreas que a gente precisa de mais segurança na aplicação do produto, como por exemplo creches, hospitais, clínicas médicas e etc. Concentrado emulsionável, tem um alto poder de knockdown, alta absorção em superfícies porosas, por isso que a gente encontra produtos para controle de cupins na fórmula de concentrado emulsionável. Para quê? Para que seja penetrado aquele produto na madeira, levando a uma contaminação da madeira. Cheiro acentuado, maior risco de intoxicação inalatória. Vocês podem ver aí que no DDVP, que é um CE, ele causa sim intoxicação inalatória se você não estiver utilizando os EPIs devidamente corretos, porque ele tem mais cheiro, ele causa mais intoxicação. Suas partículas na pulverização ficam menores, ali em micrômetros, né? Fazendo com que a sua ação no ambiente seja eficaz, ao mesmo tempo levando também a mais riscos de contaminação do ambiente. Cor original amarelada, depois que você faz a calda ele fica branco, esbranquiçado, leitoso, perigoso para plantas e instável. EW, que é emulsão aquosa. Característica: recomendado para aplicações UBV, que é ultra baixo volume, normalmente feito
nos trabalhos de termonebulização, solúvel em água ou em óleo em alguns casos, ótimo no controle de insetos voadores, bom efeito de choque, não causa manchas, maior toxicidade durante a aplicação e aceita associações. Normalmente, pessoal, EW, que eu falo que aceita associações, é porque às vezes eu utilizo com um produto residual junto, normalmente da mesma fabricante ou na mesma apresentação de formulação, para que os inertes de um produto não façam o efeito de antagonizar o outro produto. E pode acontecer, às vezes você coloca um produto que está ali nos inertes para aquela fórmula em contato com os inertes do outro produto de outra fórmula, você pode acabar antagonizando, ou seja, inativando ou cancelando, anulando o efeito que aquela fórmula teve e foi preparada para atuar no ambiente. Então, antes de você fazer a associação, é bom você entender exatamente o que você está fazendo, para você não ter desperdício de produto e alteração dos efeitos do resultado que você quer. WG, grânulos dispersíveis, características: alta concentração de princípio ativo, necessita diluição em água e bom efeito residual. Grânulos dispersíveis a gente pode utilizar normalmente no controle de insetos voadores com larvicida, o controle de cupins preventivo em áreas que vão receber construções de alvenaria, então a gente faz aquele descupinização por trincheira, né? Gel atrativo, característica: alta palatabilidade, efeito de curto e longo prazo, alto residual, aplicação segura e limpa, pronto uso, fácil aplicação e transporte. Gel atrativo é ótimo para o controle de pragas, porque ele faz com que o controle de pragas seja mais seguro, mais fácil, é um produto leve de ser transportado, porém você deve tomar bastante cuidado com as diferenças de temperaturas durante o transporte desse produto, porque se você deixar com que ele entre em contato com temperaturas muito altas no ambiente, ele pode mudar a sua característica da viscosidade, pode atrapalhar na hora de você fazer a aplicação do seu gel. Então eu recomendo que você transporte esse produto sempre dentro de temperaturas amenas. Pode fazer o uso de pronto uso na presença de outras pessoas, não necessita o uso de máscara para fazer sua aplicação, somente das luvas. Então é uma aplicação bem mais prática, bem mais fácil e uma ótima opção para controle de formigas e baratas. Tipos de superfície, pessoal. Por que é interessante a gente saber princípio ativo, mecanismo de ação e disposição das fórmulas? Porque a gente é associado com conhecimento sobre as superfícies de aplicação, a gente consegue escolher melhor o produto que vai usar no controle de pragas. Então vamos lá, madeira. Características: grande maioria altamente porosa, pode manchar, pode empenar em caso de contato com substâncias aquosas, pode apresentar alto valor. Por exemplo, pessoal, você vai fazer um trabalho num piso de madeira, às vezes até recém-colocado, que tem um alto valor, um forro de madeira de alto valor, um piano de cauda, um móvel rústico ou um móvel recém-instalado de alto valor. Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado nas aplicações, sabendo que pode manchar, pode empenar. Então a gente vai escolher os produtos de acordo com a característica da superfície de aplicação. Formulações recomendadas: o concentrado emulsionável, para o caso de cupins, que você quer ter uma absorção do produto ali, SC, CS, PS e aerosol para outros insetos. Lembrando que se ela tem características arquitetônicas no ambiente ou não, para saber se você pode aplicar um produto de forma mais grosseira ou se tem que ser algo mais delicado. Piso cerâmico, características: porcelanato, piso esmaltado, revestimento, não porosos, recebem limpeza frequentemente, difícil de manchar. Fórmulas recomendadas: CS, SC, PM e gel. Lembrando, pessoal, que os pisos cerâmicos, eles podem ser também porosos, depende da característica do piso. Não são todos os pisos que têm esmalte, que têm a proteção. Então, se você for atuar num piso cerâmico que é poroso, você deve pensar também ali na característica do produto que você vai utilizar para não causar mancha, para você não perder o princípio ativo, o ingrediente ativo que vai ser penetrado no piso, você não vai ter efeito residual. O gel, eu gosto de aplicar gel no piso cerâmico, nos revestimentos, na parede, porque é fácil de você limpar depois, se você precisar remover o gel para aplicar novamente no mesmo lugar. Ele também acaba apresentando uma alta atratividade para o inseto, porque você não vai perder a atratividade no caso do contato com uma madeira, por exemplo, no caso de contato com um cimentado. Quando o gel está aplicado ali num revestimento, num piso, ele acaba sendo mais atrativo por mais tempo. Cimentado. Características: altamente poroso, irregular, não recebe limpeza frequente, pode incidir luz solar. Geralmente piso cimentado de área externa, né? Fórmulas recomendadas para aplicação:
SC, CS e PM. Então estou mostrando para vocês ali uma área externa, um piso cimentado, pintado de cinza, e uma área interna de um barracão, de um galpão, que a gente costuma fazer bastante trabalho assim. Lembrando que o piso cimentado pode estar em cimento queimado, fazendo com que ele não seja tão poroso quanto o cimentado rústico, porém também são mesmo que ele seja piso de cimento queimado. Então você deve usar produtos de macropartículas, como por exemplo SC, CS e PM. Folhagens, características: matéria viva, certo? Compõe paisagismo, pode ter alto valor financeiro e biológico, folhagens altas, habitat natural de insetos voadores. E nas folhagens rasteiras, habitat de aracnídeos, pouca ou nenhuma permeabilidade. Interessante isso. Exposta a condições climáticas. Então vamos lá. Uma matéria viva muito interessante, você não deve agredir as folhagens durante a sua aplicação química, por isso escolha produtos que não vão afetar as suas características ali. Evite os concentrados emulsionáveis. Compõe paisagismo, então pode ser que você se depare com um jardim de alto valor, então você não vai querer degradar esse jardim, principalmente com a biologia presente ali, não só nas folhas, mas também dos insetos que não são pragas-alvos, que podem estar ali presentes, compondo ali a biologia do ambiente. Vamos lá. Folhagens altas, habitat de insetos voadores, então normalmente mosquitos, pernilongos podem ficar presentes em folhagens mais altas. Por exemplo, nas folhagens que estão aqui nessa imagem, na segunda imagem que eu coloquei para vocês, pode ser folhas de árvores, também podem ser essas folhagens mais altas, compondo ali o jardim. E também no gramado, nas gramíneas, vegetação rasteira. É muito importante para habitat de aranhas, escorpiões, carrapatos. Então a gente deve ficar atento ali às folhagens rasteiras, porque podem servir de abrigo para essas pragas. Pouca ou nenhuma permeabilidade. Então, pessoal, você pode até encontrar folhagens que têm uma hidrorrepelência, não vai deixar o produto ficar agindo ali de forma residual, porque aquelas partículas, as gotículas que você vai aplicar podem ser que até escorram pela sua folhagem. Então é interessante você pensar nisso na hora da sua aplicação também. Fórmulas recomendadas: SC, CS, PM e EW. Terra, características: muita exposição a condições climáticas, muito permeável. Fórmula recomendada: PS, PM, SC, WG e CE, no caso dos cupins. Se você quer ter uma absorção para poder fazer a barreira química, você vai utilizar o CE, porque vai ser mais facilmente absorvido pela terra, formando ali uma barreira química bem eficaz, eficiente. E para você não perder o seu efeito residual sendo penetrado pela terra, você vai utilizar então essas fórmulas que eu coloco para você aqui. Beleza? Muita exposição a condições climáticas, geralmente a terra está presente em área externa, apesar que essa foto é de um colégio com um pichão de terra, mas normalmente a terra está presente em ambiente externo. Então não fique perdendo o seu produto químico jogando na terra, não é interessante. Encontre outras formas de fazer a pulverização. Caso você queira um efeito residual, você deve buscar outros locais para você fazer sua aplicação e evitar tanto a terra. Tá bom? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. E eu estou à disposição, se você tiver alguma dúvida, pode enviar aqui nos comentários, me enviar uma sugestão. E se eu cometi algum erro, fica à vontade para você também comentar e falar aqui. Eu estou aqui para aprender também. Ótimo, obrigado, a atenção de vocês e até o próximo vídeo.